edificação. Quero responder aqui uma pergunta de Leandro Quadro, professor do Adventista. Primeiro nós vamos ouvir o que ele vai falar, depois eu refutar o seu argumento. Analisando essa questão, vamos ouvir o vídeo do pastor Leandro Quadro. A pergunta do Edson aqui é a seguinte: os 144 mil são os únicos que irão para o céu? Esse 144 mil não é um número literal. Por quê? Nos versos 13 e 4, fala de 144 mil. Um pouquinho mais adiante, no verso 9, falando do mesmo grupo, tá? Olha o que diz aqui. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então veja, existe aqui algumas crenças diferentes sobre esse assunto, não vou entrar agora, mas você percebe o quê? Os 144 mil, alguns creem que é a mesma grande multidão. Mas se não for, veja, nós podemos ver que os 144 mil, eu vou explicar o porquê que o número é simbólico, se refere às pessoas vivas, que estarão vivas por ocasião da volta de Cristo, e que são compostas pela igreja militante. Já no verso 9, quando estão diante do trono de Deus, já é a igreja triunfante. Então, por que 144 mil? Se você olhar aqui no contexto, ele pega 12 tribos de Israel, multiplica por também 12, que é o número de 12 apóstolos, ou seja, isso mostra a sequência histórica do povo de Deus, e do exército israelita, em vários empreendimentos militares, cada tribo das 12 tinha 1.000 soldados. Então ele multiplica 12 vezes 12, 12 tribos de Israel, vezes o número dos 12 apóstolos, vezes 1.000. E chega ao número 144 mil. É um número militar, para dizer o seguinte, que assim como o povo de Israel foi a igreja de Deus militante, a igreja do Novo Testamento será também militante contra as forças do mal pouco antes de Cristo voltar. Até que vai se tornar a igreja triunfante, quando todos estiverem na presença gloriosa de Deus, após vencerem a perseguição pelo poder do Espírito Santo. Então a Bíblia não ensina que serão só 144 mil salvos. Ela só usa esse número simbólico, é um número militar, para destacar que será uma igreja militante. Prova disso, verso 9. O número de pessoas diante do trono de Deus é um número que ninguém podia contar. Então é óbvio, é muito mais do que 144 mil pessoas literais. A pergunta do Edson aqui é a seguinte. Até aqui para a nossa meditação, eu quero falar na questão de, quando ele fala a igreja militante é os 144 mil, mas eu quero falar na questão a igreja triunfante. Quando ele fala na questão da igreja triunfante, significa que são essa grande multidão que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, 13 e 14. O 9 diz assim: eis aí uma grande multidão, a qual ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então aqui está falando uma grande multidão, não tinha numerado, número, quantidade. E de todas as nações, inclusive de Israel. E o versículo 13 diz assim: quem são? De onde vieram? Essa grande multidão agora está de frente do trono. E é a pergunta que se faz: quem são, de onde vieram? Aí o versículo 14 diz assim: tu sabe. E ele respondeu e disse: este vieram da grande tribulação. Onde eu quero chegar com isso é que, para Leandro Quadro, que é professor do Adventista, ele disse que essa grande multidão aqui é a igreja triunfante. A igreja militante é os 144 mil, não tem problema, eu quero falar na questão da igreja triunfante. Se a igreja triunfante, significa que a igreja já foi arrebatada e está no céu. Então, esta é a pergunta que eu deixo para os adventistas. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, isso é a igreja já ressuscitada.
aí representa a igreja. A pergunta é, a igreja só vai ser ressuscitada os que vieram da grande tribulação e os que morreram antes da grande tribulação. Aonde está? Porque nesse versículo aí, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 13 e 14, quando faz a pergunta, quem são essa grande multidão? E de onde vieram? É o versículo 13. Então, a pergunta é feita, de onde eles vieram? Aí o versículo 14 diz assim, estes vieram da grande tribulação. Se já é a igreja ressuscitada, a pergunta é, e os que morreram antes da grande tribulação? Aonde está? Porque na grande multidão só está ali os que vieram da grande tribulação. Se é a igreja já ressuscitada, então cadê os que morreram antes da grande tribulação? Porque ali está dizendo assim, no versículo 9 diz assim, eis aí uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então está falando de todas as nações. Não está falando de toda a época. Se dissesse toda a época, significa tanto do Antigo Testamento ou no Novo Testamento, depois de Cristo. Antes de Cristo ou depois de Cristo. Então ali estaria tudo junto. Mas não está dizendo essa questão toda a época. Está dizendo uma grande multidão de todas as nações. Aí o versículo 3 diz assim, quem são e de onde vieram? Aí o versículo 14, estes vieram da grande tribulação. Se vier da grande tribulação, no arrebatamento da igreja, haverá um arrebatamento para aqueles que vieram da grande tribulação, e haverá outro arrebatamento para aqueles que morreram antes da grande tribulação, ou que nós estamos vivendo nessa época, porque nós não estamos na grande tribulação. Nós estamos no princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículo 8, tudo o que está acontecendo é o princípio das dores. Nós não estamos na grande tribulação. A grande tribulação começa em Mateus capítulo 24, versículo 21, diz, nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Então nós não estamos na grande tribulação, estamos no princípio das dores. E esse versículo mostra que essa grande multidão vem da grande tribulação. Então haverá somente ressurreição para os que vieram da grande tribulação e os que morreram antes da grande tribulação. As pessoas que viveu antes da grande tribulação. Haverá duas ressurreições, uma ressurreição para aqueles que vieram da grande tribulação e a outra ressurreição para aqueles que vieram antes da grande tribulação. O que nós entendemos nessa questão, que aqui não é a igreja. Aqui são as almas daquelas pessoas que vão morrer no período da grande tribulação. Eu, como pré-tribulacionista, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E para aqueles que vão passar pelo período da grande tribulação, que vão morrer por não negar a Cristo, é que se encontra em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. E o versículo 13 e 14. Então isso aqui não é a igreja. Aqui são as almas daqueles que vão morrer no período da grande tribulação. E diz assim o versículo 13. Quem são esses e de onde vieram? Estes vieram da grande tribulação. Então são as almas que vão morrer, pessoas que vão morrer na grande tribulação. Então aqui são as almas dessas pessoas que estarão no céu. Por quê? Porque nós não cremos que haverá o arrebatamento da igreja e depois haverá outro arrebatamento para levar para o céu os que morrerem na grande tribulação ou depois. Nós não cremos nisso. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Depois Jesus vem para Israel, ressuscita justamente os mártires que morreram na grande tribulação, justamente essa grande multidão, vão ressuscitar para reinar com Cristo no milênio. Tanto a igreja, Israel, as nações que sobreviveram à grande tribulação, que aceitaram a Cristo, e os que morreram na grande tribulação vão ressuscitar para reinar com Cristo. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. Então nós cremos que essa grande multidão, são as almas daqueles que morreram na grande tribulação. Para os adventistas, eles não creem na vida após a morte. Eles não creem que é as almas. Então ele vai ter que afirmar que é a igreja ressuscitada. Se é a igreja ressuscitada, a pergunta se faz: só vai ressuscitar os que vieram da grande tribulação e os que morreram antes da grande tribulação? Então, que o adventista possa responder. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.